Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vão vocês nesse segundo dia de ano novo? Quero desejar um feliz ano novo para todos vocês e que vocês fiquem firmes na fé em Jesus Cristo e sempre meditando na palavra de Deus. E falar em meditar na palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia pela 10ª vez, faço questão de dizer isso, e com uma leitura diferente, né? Buscando compreender certas situações que eu nunca perguntei antes, mas hoje eu estou perguntando. E o bom é que hoje nós temos inteligências artificiais, nós temos posição de teólogos. Claro que eu não vou citar tudo, não é? Isso não faz necessidade, mas pelo menos a vertente predominante, de forma clara e coerente. O principal aqui é que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, criou todas as coisas pelo seu bel prazer. Criou o homem e a mulher, e antes da mulher, Deus tinha dado a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse, morreria. E aconteceu o que aconteceu, ele desobedeceu a ordem de Deus, e houve separação entre Deus e o homem. Por conta disso, Jesus Cristo veio pagar esse pecado, correto? E retornar, fazer o religare entre a humanidade e Deus, tá bom? Então vamos refletir e meditar a palavra de Deus, tá? Primeiro, a localização do Jardim do Éden e dos rios mencionados em Gênesis. Eu estou começando por aqui porque ao ler o capítulo 2 de Gênesis eu fiquei curioso com relação à criação. Vamos fazer alguns questionamentos posteriores com respeito a Adão e Eva, as consequências do pecado, aquela coisa, né? Vamos lá. A localização do Jardim do Éden e dos rios mencionados em Gênesis 2, no versículo 10 e 14. 4 rios são mencionados no relato do Jardim do Éden. Nós temos Pison, Gion, Tigre e Eufrates. O texto bíblico apresenta algumas dificuldades para correlacioná-los com precisão às localizações geográficas modernas. Mas vamos ver. Tigre e Eufrates. Esses rios ainda existem hoje e fluem principalmente na região do atual Iraque, atravessando a antiga Mesopotâmia, que hoje faz parte de países como Turquia, Síria e Iraque. Tá bom? Turquia, Síria e Iraque, por onde o rio Tigre e Eufrates passam. Eles atravessam, né? E Pison e Gion. Não há consenso sobre a localização exata desses rios. Alguns sugerem que o Pison pode estar relacionado a um rio perdido ou ao sistema fluvial do Golfo Pérsico, enquanto Gion é frequentemente associado ao rio Nilo ou a outra corrente de água desconhecida. O Jardim do Éden, conforme descrito, pode ter estado em algum lugar no Oriente Médio, talvez no entorno da Mesopotâmia. No entanto, devido ao impacto global do dilúvio, que está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, muitos estudiosos sugerem que a geografia da Terra foi significativamente alterada, tornando impossível localizar o Éden com precisão. Então, me trouxe curiosidade nessa leitura da passagem bíblica relacionada a isso. Se algum teólogo, algum estudioso ou qualquer pessoa quiser comentar, fazer comentários aí, né? Fique à vontade. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe e vamos continuar. Agora, o que eu gostaria também de fazer essa reflexão e meditar. Deus deu a ordem a Adão antes de Eva ser criada? Pelo entendimento das Escrituras, tudo indica que sim. E pela pesquisa feita aqui, né, a resposta é sim, de acordo com o relato em Gênesis. Vamos ver, em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 a 17, Deus colocou Adão no jardim e deu a ele a ordem para não comer da árvore
do conhecimento do bem e do mal. Eva foi criada posteriormente em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 18 e 22, quando Deus percebeu que não é bom que o homem esteja só. Logo, a ordem inicial foi dada apenas a Adão, antes da criação de Eva. Presume-se que Adão tenha transmitido essa instrução a Eva, pois ela demonstra conhecer o mandamento em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 2 a 3, ao conversar com a serpente. Então, Eva comeu primeiro ou ambos comeram juntos? Há posições divergentes, correto? O relato em Gênesis 3, capítulo 3, do versículo 6, sugere que Eva comeu primeiro e em seguida deu o fruto a Adão. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Essa passagem indica que Eva foi quem tomou a iniciativa e Adão participou depois. No entanto, algumas interpretações, fique atento, teológicas sugerem que Adão estava próximo ou junto dela no momento, mas não há consenso quanto ao grau de sua participação inicial. Segundo alguns teólogos, pela tradução mais próxima do original, Adão e Eva comeram juntos. Há essa posição, tá bom? Então, o que importa para nós é meditar e crer no Evangelho de Deus. Não é para ficar com pulga atrás da orelha, é só para meditar e ter a compreensão correta. Creio que lá no céu, quando nós estivermos conversando com Jesus, Jesus vai dizer claramente algumas questões que estão obscuras. Algumas questões, claro, para alguns e difícil para outros, obscuras para outros. Então, que você não está obrigado a acreditar de uma forma ou de outra, você está livre. Porém, nós sabemos que somente a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus Cristo é o Senhor que liga o homem e a humanidade. Outra pergunta, por que a responsabilidade recaiu sobre Adão? Você já pensou sobre isso? A responsabilidade principal pelo pecado recai sobre Adão, conforme ensina as passagens no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 e 19. Estamos em Novo Testamento aqui. Adão foi o representante da humanidade na aliança com Deus. Ele recebeu diretamente a ordem de Deus e tinha o papel de proteger o jardim e sua esposa. Eva foi enganada pela serpente, como diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 14. Mas Adão pecou deliberadamente ao aceitar o fruto, mesmo sabendo da ordem de Deus. Essa distinção não diminui a responsabilidade de Eva, mas enfatiza o papel de Adão como líder e representante federal da humanidade. Entendeu? Até aqui foi essa reflexão. E vamos dar continuidade a uma pergunta que é pertinente e que traz um entendimento profundo das implicações teológicas do relato de Gênesis, no que diz respeito à clareza bíblica. As consequências do pecado recaíram sobre Eva ao comer o fruto? Gente, não estou colocando pulga atrás da orelha, ok? Estou meditando na palavra de Deus e o que importa é que o Senhor é o meu Salvador. E se você tiver alguma coisa a falar, pode escrever nos comentários para eu refletir também. Não há indicação explícita no texto bíblico de que as consequências plenas do pecado, como a morte espiritual e a vergonha, tenham recaído imediatamente sobre Eva ao comer. Não há de forma explícita, ao comer o fruto, certo? Isso se torna claro ao observar o desenrolar dos eventos. A vergonha só aparece após ambos comerem. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que então abriram-se os olhos de ambos
e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso sugere que a percepção de vergonha e o efeito do pecado ocorreram após Adão também comer do fruto, não apenas quando Eva comeu. E quanto a Adão como responsável federal, o que é que a gente pode dizer? Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12 e 19, Deus iluminou Paulo e ele deixa claro que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, referindo-se a Adão. Ele é visto como representante da humanidade no pacto com Deus. E a transgressão de Adão é o evento que trouxe a morte e a separação de Deus para toda a humanidade. E quanto a Eva, foi enganada. Eva foi enganada, lá diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14. Mas Adão pecou conscientemente, como a cabeça da criação, sua ação teve consequências universais. Aí eu vou perguntar aí, fica a pulga atrás da orelha, mas eu vou fazer uma reflexão sobre isso. Adão viu que nada aconteceu com Eva? É uma pergunta. Será que nada aconteceu com Eva? Essa é a pergunta. Vamos ver. Que embora o texto de Gênesis não declare isso explicitamente, alguns teólogos especulam que Adão poderia ter percebido que, após Eva comer, aparentemente nada aconteceu imediatamente a ela. Isso pode ter contribuído para que ela decidisse comer também. Que ele decidisse comer também. No entanto, essa é apenas uma suposição, já que a narrativa não menciona os pensamentos de Adão nesse momento. Vocês entendem? Então, Adão, a Bíblia não deixa claro que diz assim, Adão pensou e viu que nada aconteceu com Eva, ele foi comer. Não. Isso aí é uma suposição, tá bom? As consequências vieram apenas após Adão comer? Sim, isso aqui é unânime. Segundo a compreensão bíblica e teologicamente dominante para todos, as consequências do pecado, como a queda da humanidade e o afastamento de Deus, só vieram após Adão comer do fruto. Vamos ver? Adão foi diretamente responsável. A ordem de Deus foi dada diretamente a Adão, no livro de Gênesis, no capítulo 2, do versículo 16 e 17. Adão tinha o papel de guardar o jardim e liderar sua esposa. Sua desobediência foi o ato definitivo que trouxe o pecado ao mundo. Então, Cristo, como segundo Adão, como diz lá 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 45, a solução para o pecado veio com Jesus, que é chamado de o último Adão. Isso reforça que Adão, como primeiro representante da humanidade, foi a causa primária da queda. E Jesus é chamado de o último Adão, por conta de que Jesus diretamente aquela responsabilidade direta que Deus tinha dado a Adão, Jesus foi lá e disse, e obedeceu ao Pai e pagou aquele pecado. Para a gente concluir, vamos ver que sua compreensão, né, a minha compreensão, a compreensão geral, está correta de acordo com a teologia cristã tradicional. As consequências do pecado, incluindo a morte espiritual e a separação de Deus, só recaíram plenamente sobre a humanidade quando Adão comeu o fruto. Embora Eva tenha sido enganada e tenha pecado primeiro, foi a transgressão de Adão que trouxe o peso do pecado à criação. A criação. Isso demonstra o papel de Adão como representante da humanidade e a necessidade de Cristo para redimir esse pecado. Então, esse pecado de Adão, só Cristo tinha o poder de redimir e trazer a humanidade de volta para Deus em Cristo. Vocês entendem o poder que Cristo tem? Que é somente em Cristo nós temos acesso a Deus. Porque foi pela palavra, em Cristo, dada a ordem para Adão. E Adão desobedeceu a Deus, a palavra e toda a criação. E a criação sofreu com isso. Então, isso é uma meditação da palavra de Deus, no que diz respeito a alguns questionamentos e reflexões no decorrer da leitura bíblica que surgem em nossos pensamentos. Ninguém está obrigado a compreender e a entender dessa forma. Porém, buscar uma compreensão
de estudiosos é importante. E crescer junto com os mestres, que Jesus disse que criou uns para mestres, uns para doutores, outros para evangelistas, outros para pastores. Então, alguns estudam, mas se aprofundam e buscam. E alguns querem clareza sobre algumas coisas. Então, meditar sobre a palavra de Deus à luz da clareza bíblica é importante. Se você tiver algum comentário a fazer, fique à vontade e eu vou ler os comentários e refletir sobre eles. Que o bom Deus abençoe a sua vida, de sua família e que este ano novo seja um ano cheio da graça de Deus. Fica com Deus e um grande abraço.